Fala galera, muito boa noite. Mais uma segunda de Zona Independente no ar. Eu sou Vinícius Pimentel e hoje o programa foi aguardado, foi esperado. No Instagram, nas redes sociais, a galera fala: pô, as lendas, os caras vão estar aí. Os caras, pô, história pra caramba. Aí tem história no rock and roll, aí tem história no trash, tem história na música tal. E agradecer já desde já porque vocês aceitaram, toparam participar. É o Punk e o André, do Sigrid e Ingrid. Cara, muito bem-vindos. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Para mim, que, que sou músico, conversar com caras que fazem parte da história da música do rock nacional, para mim é uma satisfação inenarrável, cara. Satisfação total, meu. Legal, cara. A gente agradece aí o convite e satisfação a nossa. É isso aí. Trocar ideias. Obrigado mesmo. Cara, vou perguntar já, vamos começar. Vamos começar do início. É. Como é que surgiu a banda? Eu li a biografia de vocês. Vai ter muita gente, tem muita gente nova também, que tem uma garotada que acompanha o podcast. E é legal isso, esse encontro de gerações que a gente sempre prega no rock, né? Esse encontro de gerações, as gerações se conversando e tem uma garotada nova. Como é que surgiu a banda, mano? Velho, era bairro do Brooklyn, quatro amigos que já se conheciam. E isso foi em 88. 88. Aí tinha o Peu, o Barone, o Gargamel. Os caras já faziam um som sem compromisso. De vez em quando se reuniam na casa do Barone pra tocar e tal. E aí um dia eu apareci, aí peguei o microfone, comecei a cantar uma coisa ou outra. A gente tocava uns Ratos de Porão lá dos primeiros, época mais hardcore dos caras. Sabá, Motorhead, meu, e foi indo, e de repente a gente já começou a fazer umas coisas nossas. Aí em 89 a gente falou, então, vamos fazer, vamos realmente, né, levar a sério, porra, vamos. Aí rolou. Em 89, em fevereiro de 89, a gente realmente começou a banda. A gente falou, não, então é isso daqui pra frente, vamos Até fazer o aqui. que tiver pra fazer, né? Porque a gente já tinha ali em 89, por exemplo, a gente era um moleque, mas pô, já tinha em 89, se for ver, Sepultura já fazia uns puta show lá fora no Benefit Remains, por exemplo. Então eles já estavam bem forte, então isso aí pra gente, que tava começando, que já gostava desde dos metalzão da década de 70, e aí, não só do metal, como outras vertentes dentro do rock, das antigas. E a gente via, pô, Sepultura e o Ratos de Porão na bota também, vindo, né, na mesma caminhada. Isso aí eram bandas que a gente sempre gostou, né? Uhum. Então a gente falou, pô, se tá dando certo pra um, vamos. E aí a gente pegou bem na época do começo do thrash metal no Brasil, né? Foi a década de 80. Então a gente foi de 88, 89, claro, tinha bandas lá de 81, 83. E a gente veio nessa leva, aprendendo, gostando de bandas nacionais, né, meu, como Corsos. A gente espelhava pra caramba no Firebox, uma banda também que era de brothers, uns caras das antigas, Luiz Mariucci, Paulão, Batera, Mariotti. né, o Corsos, por exemplo, né? E, puto, o Corsos é uma banda que ajudou pra cacete, né, cara? No começo, desde 1990, 91, que a gente começou a se aproximar. Produziram o primeiro disco, o segundo, o fita demo, produziram o terceiro, produziram o compacto, produziram o primeiro full álbum, produziram o segundo, né, fita demo também. Enfim, cara. Então, foi isso aí. 88, 89. 88 e 89. A gente tá falando aí de 35, 36, 36, quase 37 anos aí de caminhada. Óbvio que É, eu tenho a gente, 36. a gente, a gente, a gente teve uma parada. Em 2003, a gente ficou mais de 10 anos parado. A gente vai chegar nisso aí. Deixa eu perguntar uma parada pra vocês, mano. E como é que era a cena? Porque a gente vive uma cena underground hoje, uma cena musical hoje. Como é que era essa cena musical? Tipo, era melhor, era pior, era mais difícil, era mais fácil nos anos 80, 90 ali? Porque, tipo, e aí não sendo muito saudosista, mas a galera que eu converso fala assim, pô, era mais difícil de estourar, porque você não tinha tanto esse advento da internet ali, de você estar no Spotify, nas redes sociais.
mas a galera tava ali mais unida, um puxando o outro. E hoje tá meio pulverizado, né, a parada, né? Eu acho que tem muita coisa que ainda está parecido, né, com o que rolava no passado. Mas tem coisa que eu fico tentando às vezes lembrar. Como que a gente fazia para se encontrar, para ir no show, como é que a gente divulgava as coisas, né? É. Porque você vê hoje a facilidade, né, de você ter um grupo, ou vários grupos de WhatsApp, pulverizar. E eu acho que é aí que está a diferença. Antigamente as pessoas eram grupos mais unidos, Uhum. né? Não vou dizer que não vou entrar nessa hipocrisia de falar as bandas eram mais. Não, as bandas estavam procurando seu espaço, mas para trabalhar junto, para fazer um evento, você tinha que se reunir. Você tinha que se reunir com pessoas que estavam ali no seu grupo, que queriam fazer aquilo, né? Imagina você imaginar locar um espaço, fazer um festival lá atrás, né? No É. finalzinho dos anos 80, no começo dos anos 90. Exatamente. Não é igual hoje, tem esse monte de casa, de show. Então, o que eu acho que a diferença principal é que hoje tem mais meios de comunicação. Antigamente a gente dependia das trocas de fita cassete, de envio, né? Era um processo demorado. A gente via uma fita cassete com envelope cheio de flyers, né? E aí, claro, você mandava flyers, né? De outros amigos, de outras bandas, Sim, de outros fanzines. Era isso. Rolava Era muito fanzine, né? isso. muito. Esse era um Feito meio à de mão. divulgação. Feito Você, a mãozão, escrevendo lá. sim, Putz, você abria o envelope, né, Punk? Fanzine, aquele monte de flyer, de banda, pô. e Caixa tinha... postal para você Cara. se comunicar, você conhecer a banda. Eu já ouvi falar. E ali, aqueles flyers que você recebia quando você mandava a tua correspondência para um outro fanzine, ou para um outro amigo, para alguém que comprava a tua demo, você já É. pegava o pacotinho, colocava. Era isso, né? Então era uma pulverização que acontecia no meio underground, mas um processo muito mais lento, mas talvez mais verdadeiro do que acontece Consistente. hoje, mais Mais consistente. consistente, né? Eu acho que a parada... Ali foi um alicerce importante, né? Então hoje a gente tem muitas bandas, muitos meios de divulgação, mas isso faz com que o fã não se aproxime, ou o fã de heavy metal, o cara que curte, tenha tanta facilidade, tanto acesso a tanta coisa, que talvez ele não consegue saber para onde ele vai. Uhum. Porque é uma tendência mesmo da geração, tal. O cara abre, meus filhos, acontece isso. É tanta coisa acontecendo, né? É tanta informação, tipo, a Tanta pessoa é informação. bombardeada de informação o tempo todo ali que ele fica assim, Exatamente. caramba, o que que eu olho agora? O que que eu faço agora? Isso, cara, porque às vezes você não tem nem tempo de você se dedicar a escutar alguma coisa que já tá vindo outra. É um bombardeio É um bombardeio. de informação para uma pessoa de 14, 15 anos, por exemplo. E a gente se aventurava. A gente se aventurava Sim. a ir em festivais. Quantos dessas pessoas que a gente está falando, de músicos, de Sim. bandas que tinham que pegar e entrar num ônibus, atravessar cidades para ir num show que tinha numa cidade do interior, numa cidade mais distante, para você levar os equipamentos, tudo isso. A infraestrutura era diferente, né? Hoje a gente Total. tem tanto acesso a tanta coisa, né? Muitos equipamentos bons, equipamentos feitos lá fora, marcas que a gente não dificilmente você sonhava, pegava né, cara? no palco você achar o Marshall. Então, era muito difícil. Você não tinha um marcha, você tinha que tocar com... Sim. Na melhor das Você tinha que hipóteses, um tocar Meteora. Sim. Olha, não, eu E falo quando que era antes, naquelas né? caixas, quando não era aquelas O caixas, Meteoro ainda é década de 90. e quando não era aquelas caixas, Exatamente. Eu lembro que em 88, a gente tinha um guitarrista, o Peu. Cara, ele tinha um Duovox, valvulado, 16 válvulas, e uma caixa Duovox com 6 falantes de 12. Era um baita equipamento. É um puta Vai equipamento pra pra época. pra época, Você tá entendendo? Aí, porra, e aí eu lembro que o Nick Castrão, eu acho que tinha, ou o Silvão. Eu sei que quando a gente fazia os baratos com Chorus, até mesmo quando eu não fazia, que era bem difícil, 99% das vezes a gente fazia os eventos com Chorus, a gente dividia o equipamento. Dividia não, o Silvão passava em casa, eu lembro que a gente deixava os equipamentos na minha casa e pegava. E isso era muito difícil, eu estou te falando do começo da década de 90, 91, 92. Mas era bem difícil, às vezes você ia tocar num lugar que você via lá, tinha um micassim. Meu primeiro. seu primeiro... Não tenho boas lembranças. Não tem- Cara, Era bem difícil você pegar alguma coisa decente assim pra você tocar, né? Essa é real. não, eu pergunto mesmo, porque, tipo, eu já peguei no começo dos anos 2000, né? Sim. E
E assim, eu vejo vocês falando, tipo, eu fico imaginando a luta que era, mas eu também, assim, minha parte, eu acho que é muito prazeroso. Era muito prazeroso. Por mais difícil que seja, tipo, era essa parada de você Quando conquistar. você chegava num show, num festival, num evento, e ainda é assim, tá? E ainda é assim, dependendo do lugar e com quem você tá É, participando e montando o evento, cara, todo mundo põe a mão na massa. Um ajuda aqui, ajuda ali. exatamente. Um trouxe equipamento, É, outro trouxe a caixa. E parece que está distante, mas não está. Ainda é assim. A gente se fala exatamente. quantos shows. Meu, leva isso, leva aquilo. Ah, faz aquele meio campo Sim, ali. aquele meio campo. E às vezes você ajuda a montar, carrega, descarrega. Não é todo mundo que Exatamente. tem a oportunidade de ter hold em todo Equipe, show, hold. equipe, né? Então o underground é isso, É, cara. exatamente. Tô falando de algo bem específico, né? Do underground. O underground, eu acho que não só o nacional. O underground é assim. As pessoas estão, né, mutualmente ali se ajudando. É uma comunidade que vai entre bandas e fãs, né? E produtores que estão aí, né? Muitas vezes bancando mesmo, né, os eventos para poder, não consegue ter o retorno, né, mas pela paixão do lance É, mesmo a de gente fazer faz muito, acontecer. muitas vezes a gente faz mais a parada por amor do que Sim. pela grana mesmo, Olha, né? eu vou falar uma coisa pra você, bicho. Antigamente, eu falo antigamente mesmo, você começou, você tá no gás, né? Você é moleque. Cara, o que você quer é o seguinte, você quer que aconteça, né? Você quer que aconteça. E aquela época, a gente viu os bagulhos assim, ó, na nossa frente. Porque pra gente era um privilégio a gente poder chegar e fazer uma abertura com um firebox, um blackjack, uma sexta e sábado, abarrotado de gente e tocar só em cabeça e caixa macho e GK. E uma bateria de 2 bumbos com um bumbo de 24 do Paulão. Os tom. Isso foi um privilégio, porque a gente começou a tocar assim, a gente ensaiava no equipamento legal. Uhum. Aí quando o negócio começou a ficar sério, a gente ensaiava de. Eu me lembro, cara, que era tipo. Teve uma época do SIG de lá atrás que a gente ensaiava tipo 3, 4 vezes na semana. Na década de 90 foi assim também. Uma visão bem profissional da parada, né? Total. Quando a gente falou, puta, vamos gravar o primeiro, que a gente teve uma proposta lá em 90, 91, de gravar o primeiro, uma gravadora grande pra cacete, a gente gravou um LP. Né, bicho? Que para nós, a qualidade que saiu aqui lá naquela época, todo mundo capaz, com a ajuda, claro, do Dick, do Coppola, com a ajuda do Coppola, que já faleceu, um puta de um técnico fudido, do Flávio Pimenta, do Betão, Roberto Silessi, entendeu? Então, o que vocês estão falando, que a gente está conversando aqui, que o negócio ou ser mesmo mais verdadeiro ou não, a gente estava conversando sobre isso um dia desse. E a facilidade de hoje é fantástica, mas é aquele bombardeio que a gente também estava falando, né? Muita informação, eu acho, às vezes, para uma pessoa de 14, 15 anos. Então a pessoa tem que estar com a cabeça muito boa, tem que ter sempre alguém, né, de olho, porque senão é. Até porque a maioria das pessoas de 14, 15 anos, essa molecada tá em fase de formação ainda, né? 15, Exatamente. 16, esse pessoal É, tem que ir no show como a gente ia, exato. né? É, assim, não vou falar de crítica, mudou, nossa vida Mudou. mudou, né? Muda a Moleque, postura, mudou a muda a cabeça. cabeça, Sou né? pai, tô preocupado com isso, mas a criançada precisa, molecada, não vou falar de criança, desculpa, mas molecada, a partir Molecada. da adolescência, e aí no seu corpo precisa ter oportunidade e tem algumas, principalmente São Paulo, até não vou nem falar, é privilegiado, tem eventos gratuitos, tem bastante coisa que acontece no Tendal, que as produtoras fazem, e tem shows por aí, a gente Casa de tocou esse cultura, né? bastante, a gente tocou na Woodstock, Tá tá lá esse abrindo, ano. a gente tocamos no aniversário de São Paulo, no Woodstock, tá lá, é aberto. E tem as casas de Então cultura tem que, hoje, né, as casas também. de Tem as casas cultura, de tem muitos cultura. eventos, então tem que Tem bastante coisa. sair um pouco, tá, da frente do computador, do celular e presenciar o som alto, né, as bandas tocando, o suor, né, presenciar o negócio ao A vivo, gente, né? esses dias aí, chegou um vídeo para nós de 30 anos atrás. 30 E anos. aí, como é que foi? 1995. Um cara que gravou numa fita VHS, entendeu? Numa fita VHS. E falou, porra, Punk, eu tenho um barato aqui do show no Pica-Pau Bar, lá naquela quebrada no Jardim São Francisco, em 1995. Aí ele mandou um bagulho, cara, e tava muito ruim de ver a imagem. Aí eu cheguei e pedi para uma pessoa que faz uns trabalhos pra gente, a Silvia.
Falei, puta, você não consegue deixar esse vídeo mais claro? Mano, um puta som do caralho. A molecada, mano. Molecada que eu falo, 20 anos, sei lá, 18, uns de 15. Eu lembro que foi num domingo, meu. Bar aberto, lotado, a galera cantando as músicas do O começo ao Alexandre, a fim. gente encontrou ele no 25 de janeiro, lá no Woodstock. Lá no não sei o que da banda, Woodstock. E ele falou, cara, você não lembra? O palco ficava assim, você caiu uma hora, tem É. uma hora que você some, Exato. porque... É. Aí eu fui por Foda. atenção, porque o palco era pequeno e não cabia tudo, porque bateria, né? E É. aí eles completaram com caixa de cerveja. Mano, maravilhoso. Caixa E aí colocou cerveja, uma maravilhoso. delite em irmão. cima. Vamos Né? Uma compensar lá delite. e Não, sumir. Tem uma hora que, né? Ô, velho, Tá bagulho tocando, fantástico. cadê? Cadê? Muita Aí cai gente, ali, tá ligado? Muita gente ó. mesmo. Mó galera. Cantando todas as músicas. Eu, pô, quando eu vi, cara, até então, quando ele mandou, só dava pra Lembrava escutar. mais, cara. O Só dava pra áudio escutar. muito bom, mas a Mas imagem. escurão. Falei, não, aí ela deixou o negócio visível, pai, tem uma música inteira. E vocês já Não, disponibilizaram nem- isso na internet pra galera? Então, subir, né? Pô, isso Você colocou é um material no histórico, Instagram. né? Tá no Instagram. É, É um precisa material subir ele- histórico. Isso é um material histórico, né? Então. É um Seja negócio pra uma ter no música. YouTube. E, né, e é isso, cara. Então a gente fazia umas coisas muito foda. Década de 90. Década de 90 foi foda, cara. Foi bem, meu. Ali Bem era o tensa. seguinte, tensa. 2 shows num dia. Né? E Era distâncias. Sim, não, uma vez, por exemplo, a gente fez Woodstock lá em 92. Depois fomos fazer a noite em Mogi. Porra. Em 92 o Woodstock foi foda. Tinha 6.000 pessoas na frente do Woodstock, Genocídio, Sigrid Ingrid, Corsos, Dorsal Atlântica, tudo foi foda. Olha os shows, Lá de fora. lá de fora. Do lado de fora. Olha os shows. 92. A gente tá falando da história do Estamos falando, cara, trash aqui. Você olha de Outra, encontro. né? Woodstock era o ponto, junto com a galeria do rock, todo mundo batia cartão ali. Ué, o Você ia Woodstock, lá ela pra tira. comprar, para conhecer, para trocar ideia, era o point, né? Woodstock Ainda é, mas ainda é. nessa época era... A Woodstock ficava 500 pessoas ali, todo sábado, cara. 500 pessoas todo sábado e 6.000. Não, ali na frente mesmo, os caras se reuniam, meu. Ponte, Você tá né? lá desde 70 e pouco, né, irmão? O cara é realmente uma enciclopédia. É uma o enciclopédia, cara viu foda. tudo, né? Metallica, foi lá, quantas bandas foram? Sim, quantas bandas o Woodstock não lançou? Metallica X-Cypher, entrar, Venom. O cara lançou essas bandas, velho, na época, década de 80. É história pra caramba, velho. Cara, Vocês estão vendo que eu tô assim? Eu- Porque eu- eu tô assim, ó. eu acho bem legal. Ele tinha um programa de rádio, né? Ele tinha um comando metal. Eu tenho, Então, tem tudo a ver. eu tenho Porque uma fita ele trazia, cassete, né? mano. Uhum. De um comando metal. Tinha Da essa década de oportunidade de mostrar. de 80. Você ficava ligado no rádio. O que ele vai tocar hoje? Sim, Vai tocar alguma novidade? Vai Puta, trazer mano. algum lançamento, alguma Tem um coisa. novo do... Aí você Trashão monstruoso, escutava Não lá, tem mano. internet, Gravava as streaming, nada fitas, disso. Então você dependia Porra, também um foda. pouco disso. Aí depois, gostei. Aí você ia atrás. Porque, olha, eu vou falar pra você, aquele programa do Valsir era foda. Tantos foda. outros que teve também, né? E ele ficou muitos anos no ar, até 90 e Paulinho. pouco. Paulinho Heavy, né? O Paulinho do Rap. ABC lá, como é que era? Da 97. Puta, Sessão foi... Rocambole. o da 97 era o... Era a rádio do rock de lá do ABC. a Sessão Rocambole. Esse Tinha já na é década mais de antigo. 90 um programa de TV chamado Fora de Controle. 1992, mas vamos lá. E aí? Paulinho Rap, que era dono do Blackjack na época, a gente tinha acabado de lançar o 7 polegadas, The Choice. Falou, porra, mano, o bagulho é o seguinte, cara. TV Record, parará, e o B12 era gerente na época, e o B12 já queria fazer umas coisas com a gente, agenciar e tal. A gente tudo moleque, né? A gente foi lá, cara, fazer um programa Fora de Controle. Era um programa muito legal, velho. Skate, passava na Record, tipo 4, 5 horas da tarde de sábado. Antes da Igreja Universal comprar e acabar com a Mano. Record. Legal pra caralho. Né? E esse dia que a gente foi gravar, que se eu não me engano foi uma terça-feira, o Blackjack tava fechado pro Ronnie James Dio, mano. Nossa. Cara, vocês têm muita história, mano. E aí a gente foi lá fazer a entrevista, que foi legal pra caralho, assim, meu, fantástico.
E tô tomando uma depois com o Ronnie James Dio. Ó que gostoso. Só. Não. Tomando uma com o Dio. Não, é só Foda, mano. com o Dio. Cara, vou perguntar uma parada pra vocês. Vocês são conhecidos pelo som brutal, forte, marcante de vocês. Exato. E de onde que veio essa mistura do thrash, do hardcore, do death, do grind? De onde veio isso assim? Falando, mano, vamos misturar tudo isso? Ou cada um tem uma influência de uma coisa? Como é que foi isso aí? Bom, eu entrei na banda aos 93, né, Punk? O governo entrou em 93. Então, quando eu entrei, a banda já tinha lançado o The Choice. The Choice, que é o EP, né? E o som era muito diferenciado. O pessoal, a gente costumava falar que era um crossover, né? Que era aquela Crossover. mistura do hardcore com Com thrash. thrash. Um som que quem fazia, talvez o Nuclear Assault, o SOD, né? É. Essas bandas eram meio que a referência para esse Exatamente. estilo, né? Bandas americanas que tinham essa referência, essas influências, né? De mesclar esse som. Quando eu entrei, eu já tinha algumas coisas, já tinha um material composto da formação anterior, e aí a gente foi aprimorando, foi alterando alguns arranjos, e a gente ficou com um som mantendo essas características, né? De ter um pouco de hardcore, com thrash metal. Então, o Pseroth, que é esse primeiro álbum aqui, foi lançado em Isso aqui. 90. Esse é o primeiro full, né? Esse é o nosso... O Foi primeiro full. lançado em 94, né? 95. 95, né? Esse foi em 95. Essa é a edição de relançamento, né? Ela foi relançada com... Eu vi que se eu vários abrir é meu. se abrir é seu. Se eu abrir é meu Essa e tem autógrafo? Não, a gente pode fazer na hora. Faz Então, um pix, eu já- Faz o eu fixo o autógrafo do CD. Não, o CD tá... Brincadeira. Ó, então, pode abrir, se quiser mostrar. Eu quero. Ele é uma Que versão é muito bonito. Tá que muito bonito isso aqui, tem gente. um DVD como bônus, tem umas gravações da gente na rádio, tocando ao vivo no estúdio da Rádio Brasil 2000. Antiga Brasil 2000, década de 80 era Isso. foda, o programa do Magu, né? Do Magu, isso. E aí a gente teve essa oportunidade de relançar, né? O Eduardo, que foi Que o coisa. Edu da Tumba Produções, que foi da banda nessa época, né? Exatamente. Que é o baterista do Nervo Caos e da produtora Tumba, né? Que Ele coisa linda. ajudou a gente a fazer esse relançamento, né? Fez esse relançamento. Tem aqui a versão remasterizada, remixada, e um DVD que tem 2 shows do Aeroanta, né? Que é uma casa icônica da de antiga. São Paulo, aqui que passaram Casa de vários show. artistas, né? Gringos. Gringos e do Era uma rock casa de nacional, grande enfim. porte. Mostrar Todo aqui, mundo ó. aí que tocou bastante, Sim, né? Então aqui eu tenho o CD, a galera tem o CD E e o aqui tem o DVD. E, cara, tem um encarte, Tem um livro. tem um livro Encarte aqui. que a Bem gente legal, não foi tinha, né? Um encarte com Foi- letras, uma coisa Um encarte com mais letras. trabalhada, É. né? Bem, e agora E aí, essa versão o saiu Edu com- fez muito bem feito isso daí. Não, tá muito bonito isso aqui, A cara. Tumba e o Edu Lange, eles Isso. fizeram um E a trabalho gente muito teve bom. essa. Tá aqui, Isso. a contracapa aqui, ó, do encarte. A capa muito bonito, o Bastante material. gente importante na gravação disso, como o Punk estava falando, né? Que ajudou a gente, Sim. o Pompeu. Esse aí foi a Inclusive o produção. Pompeu vai estar aqui. Essa produção aí foi do Pompeu e do Dick. Que ajudaram bastante a gente nesse Ajudaram processo. pra caralho. E a gente manteve essa influência, né? Do trash com hardcore, né? Aqui, nesse aqui tem punk vocal, Isso. o Thomas no baixo, o Isso. Sidney guitar, o Isso. Guber guitar e o Edu no drums, na bateria. Isso. Exatamente. A gente tá falando aqui de 20 músicas, cara. Essa versão saiu. Tem, e ó, tem música até de uma demo aí de 94. Tem música de uma demo de 90? Não. Acho que é por aí mesmo. Tem um Carlão ainda. Foi 93. A gente lançou. E a galera consegue encontrar ainda? Consegue. Entrar em contato com Tem vocês? Conversar com a gente, Pode ser. Galeria do Rock, pode mandar mensagem que tiver nas redes sociais, só mandar mensagem pra gente pela página da banda ou direto comigo. Ou Tá com aí o na tela a Mauro. página da banda, né? A gente leva também os shows, né? Todo esse merchandising, o que a gente tem de camiseta, o que a gente tem de material para vender, que são CDs, né? Cara, eu não sei, tipo, vocês, mas pra mim, eu sou muito fã ainda disso. Eu acho que Porra. isso tem gente que não escuta ainda, eu tenho lá meu aparelhinho que eu gosto de escutar, e o DVD também, então, tipo,
Pra mim, além de ajudar a banda Sim. a sustentar o trabalho, porque Sim. é um custo isso aqui, a gente não tá falando um material Sim. tão bem feito assim, não é barato de se fazer. Não é, cara. E aí, né, nesse caso, o Edu, que era a batera da banda, ele tem a Tumba Produções, tem a Tumba Records, enfim, há quase 30 anos. Vou colocar 30 anos. Então ele era a batera da minha puta. Ele fez um trabalho muito bem feito, junto com a Voice Music Gravadora. Foram esses dois que lançaram. Um trabalho bem legal, cara. E assim, acabou, acabou. Quando esgotar isso daí, acabou. Não sei nem se tem, se a Voice tem, se que loja que tem, porque isso aí, né, vai espalha. A Produção Voice. independente, né? Por Exatamente. isso que eu já vou pedir meu autógrafo Estão aqui. pelos selos, estão pelos selos Por isso que eu já pelo vou, Brasil por todo. isso que eu aí. já vou pedir meu autógrafo. Deixa eu perguntar, a gente falou sobre essa mistura de som. E vocês estavam falando sobre os anos 80, os anos 90 e tal. Quais foram as principais influências de vocês, assim, no som? As bandas que, tipo, influenciaram muito o Gruber e o punk, assim, e a banda no geral? Eu gosto bastante de Creator, que eu toquei em uma outra banda anterior, outras bandas, né, antes de entrar no Sigrid, mas o Skull Crush era uma banda que eu toquei, tinha muito essa influência desse thrash, né, que hoje é old school, na época não era, né? Mas minha escola é essa mesmo, é Exodus, Creator, Destruction, Sepultura, são essas bandas que moldaram o estilo e para mim ainda continuam sendo um alicerce ali. Claro que eu ouço outras coisas, gosto bastante de outras coisas, mas direcionado, que vai me ajudar na hora de compor para o Sigrid são essas bandas. São essas bandas. E você? Vamos falar, eu quando tinha uns 9, 10 anos, eu escutava muito AC/DC, Iron Maiden. Eu era louco, doente, cara. Doente, assim, doente. E aí, bicho, aí foi passando o tempo, aí eu comecei a escutar Sex Pistols. Já foi mais. Puta, comecei a escutar Motorhead demais. E aí, cara, até na escola os caras falavam, então, mano, você é o quê? Você tem cabelão, você anda com as calças tudo escritas, os nomes de banda de metal, e anda com a camisa do Sex Pistols, outro dia com a camisa do The Clash. Antigamente ia dar treta. Dava treta, a galera intimava, né? Eu morava no Jardim. É o quê, pô? Eu morava no Jardim, Punk, e eu estudava na Paulista. Eu encontrei com ele, eu era moleque, de quinta série. Encontrar com um careca, vim babando, assim, isso era um moleque. Eu sabia que existia, mas, nossa, nada do que o bicho pegou mesmo na década de 90, né? Que foi foda. Então, cara, eu sempre gostei muito de grindcore, tipo, Terminal de Terra. Sempre gostei. Isso aí, lá nas antigas, teve a influência de Exterminose. Né? Slayer, como não, né? Como? Porra, banda de death metal antiga também, pô, os Napalm Death, eu adoro. Bandas como o Inferno da Finlândia, que é de hardcore, antiga. Então, assim, o grind, o extremo HC antigo, o metalzão old school, o Guber falou, o Creator também. Isso é Exodus. Isso foi. Essa é a escola, né, é velho? o tipo. A escola da gente é essa. Onde a gente nada ali, bebe dessa água Pô, para aí inspiração. Você gosta, né? você se sente bem tocando e aí ao mesmo tempo que você já tá desde moleque escutando aquilo lá, aí você vê umas bandas próximas de você, cara, porra, aí você vê uma banda brasileira, você se contar porque falou, pô, eu quero fazer isso aí também. Você já tá lá desde adolescente, comprou um instrumento aqui, outro ali. Eu com 13 anos, 14, comprei uma guitarra e eu nunca soube tocar guitarra. Eu tinha 2 guitarras e não sabia tocar nenhuma. Eu tenho uma pergunta bem importante aqui para vocês, mas antes eu vou falar aqui um pouquinho dos apoiadores. Opa! E a galera que está ajudando a manter essa parada aqui. Legal. Então, quero falar aqui para vocês mostrando que nós está aqui, ó. sobre a Naldini Street Rock. Esse tênis aqui do Iron, gente, que eu sempre falo para vocês, ó. Esse tênis vai ser sorteado no dia 2 de maio. Esta belezura. Já pedi o meu pro pessoal da Naldini também, porque eu gosto pra caramba. Tênis de qualidade, super bem feito. Então, vocês entram lá no Instagram da Naldini. Tem várias peças, camisas, bonés, meias, botas. Tem uma série de produtos de qualidade muito bem feitos lá. E tem essa belezura aqui também que tá para sorteio. Vou mostrar aqui para vocês.
que ela, além de tudo, você pode trocar os pets. Então, é legal pra caramba. Tipo, hoje eu quero sair vou de... pegar sua referência lá. Hoje eu tô com a camisa do Sex Pistols, mas eu quero usar o pet do Hoje eu Ramones. vou de Ramones, caralho. Aí você pode ir trocando lá também, você pode escolhendo. Então, entra lá no Instagram da Naldini Street Rock, conhece o trampo dos caras, que é muito bom, muito bem feito, de qualidade para vocês. Falar sobre a Trendwear, que também tem aí o Instagram. Você que quer camisas, bermudas, calças camufladas, todo o material. Aqui, eu vou até pegar aqui para não falar errado, porque as últimas vezes eu falei um pouquinho errado e o pessoal da Trend falou assim: pô, Vinícius, presta atenção no que você está falando, seu Zé Ruela. E aí, vou pegar aqui. Então, ó. Calças, bermudas, jaquetas, coletes, mochilas, bolsas confeccionadas nos tecidos ripstop, camufladas, brine, jeans e ticoline. Então, você quer lá, precisa de um material desse, precisa de uma roupa de qualidade, procura o pessoal da Trendwear, que eles vão te atender. E o preço, ó, camarada, bacana para você, meu parceiro. Então, não tem por que você não comprar também. E você, banda, que precisa lançar o seu material, último anúncio, hein? Tô tipo Milton Neves, sabe? Último anúncio da noite. Falar aqui, você banda, artista que precisa lançar, tá começando agora a sua carreira, não sabe como fazer. Existe o pessoal da SE, Assessoria e Produção, que eles vão lançar o seu material, vão mandar para os canais de comunicações corretos, para as rádios, web rádios, portais de notícias, te ajudam no processo de subir a música para as plataformas digitais. Todo esse trâmite que o artista ele tem que às vezes parar, pensar, tem uma empresa que faz isso aí, que é o pessoal da SE. Comercial feito, falei de todos os anunciantes por agora, e aí eu vou perguntar uma parada para vocês. Como é que foi o processo de criação do EP do The Choice? Cara, primeira formação, todo mundo no gás, né? A gente tocava sons de uma porrada de banda, como eu já falei, do Motorhead, do Sabá, tudo na nossa pegada, né? Uhum. Do Ratos, Exterminador de Terra a gente tocava, cara, Nuclear Assault, SOD, sabe? Na década de 80 tocando isso, e aí, meu. Só que quando a gente começou, lá em 88, a brincar e tal, e se encontrar todo fim de semana, sem nada ainda. Sério. O Peu sempre vinha com alguma coisa e o Gargamel também. O baixista tinha uma criação fodida, assim, o cara, meu. E o Peu também. Então, por exemplo, quando a gente foi fazer o primeiro show, que foi o primeiro show, na realidade, foi em 89. Foi no meu aniversário. Então, eu peguei uma cobertura de um prédio. E para mim ia 30, 40 pessoas. Eu falei, não, vamos tocar, né? Pô, a gente já tá ensaiando, já tem, né? Vamos tocar. E aí, beleza, tocamos, tinha umas 200 pessoas no meu aniversário, foi foda. Aí, Você conhecia as 200 pessoas? conhecia, Ah, eu acho. Deu gás, né? E então, esqueci o que eu tava falando. Do aniversário. Isso. Tava todo mundo no gás fazendo o Processo de criação. processo Ah, de o processo de criação, que criação. o Gargamel. Ah, isso. Aí quando a gente foi tocar, por exemplo, o primeiro show mesmo, né? Porque mais que a gente fez no aniversário pra brincar, a gente não sabia que ia ter tudo aquele de gente, tinha chamar aí, chamar um, chamar outro, era do Brooklyn em peso, né? E quando a gente foi fazer o primeiro show, cara, mesmo, que foi no Persona, no Bexiga, nunca me esqueço, no lugar de cima, que era o espaço para show, a gente já foi tocando, por exemplo, duas músicas do Seeger, que era Suicide, eu não me lembro se era Beliefs ou Enes, acho que Enes veio em 91, se eu não me engano. Então, mais os covers que a gente tocava, né? Todas as porra, um monte de bagulho junto. E era assim, cara, se criava-se, um ou outro vinha com uma ideia, mas se criava-se mesmo, cara, é tudo feito nos ensaios. E outra, a gente era amigo desde moleque. E a gente, pô, a gente ensaiava, a gente ficava poucas horas um longe do outro durante o dia. Ou que um trabalhava, ou que um estudava, mas todo dia a gente estava junto. Tinha amizade, tinha banda. Então a gente estava sempre junto. Então isso facilitou muito. E a gente tinha a Casa do Barulho que a gente ensaiava todos os dias se a gente quisesse. Quando a gente foi para gravar o The Choice, por exemplo, a gente ensaiou pra cacete. E aí foi saindo uma música atrás da outra, natural.
E é legal que o Secret é assim, cara, vai saindo as coisas. Então, é isso daí. E aí todo mundo contribuía Todo com mundo. letra, Não, todo mundo, todo mundo. né? Tipo, não tem um letrista, tipo, Não, eu sou o não. letrista e a Eu galera. fazia bastante coisa, aí o Gargamel ia lá e mexia, eu dava ideia, ia lá e mexia, o Gargamel fazia coisa. Era uma Você tá parada bem entendendo? Era bem eu e coletiva. o Gargamel, né? O Peu com as bases foda, o cara, porra, o Peu é um crânio na guitarra, né? E, pô, era assim, o Gargamel é um puta baixista que sabia tocar de tudo, puta músico completo, isso a gente tô falando que a gente era moleque, 16 anos, 17. Então era assim, sempre foi no automático, as criações, cara, saía nos ensaios. Às vezes você parava o ensaio e falava, pô, já tem 2 músicas praticamente prontas. Quando a gente foi gravar, a gente ensaiava de segunda a quinta, todo dia. Todo dia. 2 Todo dia era horinhas. Carlos Barulho. Todo dia. Em primeiro lá, até o negócio, né? Pá, todo fim de semana, mas não. A gente vai gravar, a gente tinha acho que 8 músicas na época. E as músicas eram um pouquinho mais compridas que as de hoje. Uhum. Pouca coisa. Tipo, tem música, por exemplo, que a gente gravou que ninguém conhece, somente aquela galera dos anos 80, dos anos 90, que eram nossos amigos, né? Porque ia sair tudo no LP, mas esse LP acabou virando The Choice. The Choice. Porque com a gravadora que a gente tinha um esquema, não deu certo. Não rolou. Cara, E aí a gente partiu pra Hotness, partiu com uma gravadora do Japão, uma dos Estados Unidos, e aí rolou no mundo inteiro. Foi bom pra cacete. como é que a Enéas se tornou meio que um hino, né? É um hino. É um hino tal. Como é que é essa parada, cara? Cara, Porque é uma ele parada, falou, é muito louco isso. Tipo, a você gente tava ter uma comentando, banda e a sua música ser um hino de uma cara, galera. todo lugar, você pode ir num lugar que ninguém te conhece, mas vai ter um lá que vai ir na parada, vai falar, Enéas. Tem. É a mesma coisa, a gente tava no ensaio, o Pio chegou e falou, malandro, se liga, vou fazer som aqui. A música é 2 notas, só que ela tem uma pegada, trechão, né, meu? As paradas, aquela coisa. E aí ele falou, pô, a ideia é o seguinte, alguém entende o que o Enéas fala? Eu não entendo porra nenhuma, além de eu não gostar, eu não entendo. Ele falou, então, a ideia da letra é essa, não tem letra. É pá, 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 pá. E foi isso, ele chegou com a base, foi criada essa música em menos de meia hora. Meia horona. É isso. E virou década de 80, quando a gente tocou isso a primeira vez, ninguém acreditou. Falou, cacete, isso né? Da década de 80, a gente fez esse som, acho que foi em 91 mesmo. Antes de gravar, porque ela saiu no The Choice, primeira versão. Que manteve a versão, só aperfeiçoou, né? Ficou mais legal, ficou mais, musicalmente falando, ficou mais porrada, mais nervosa. Uma coisa mais comercial. Não tem nada de comercial. Não. Tipo, na questão da mixagem, da masterização. Não. Tipo, do ajustezinho aqui. A gente, assim, o seguinte, o que acontece? Quando o Guber entrou, né, o que acontece? A gente veio da formação, da primeira formação. Eu, Gargamel, Peu e Baroni. Aí, o primeiro a sair da banda foi o Peu. Né? Aí ficou eu, o Garga e o Baroni. Aí depois que saiu o Baroni, ficou eu e o Garga. Aí nós conhecemos o Edu numa festa. E o outro dia, cara, o Edu já tava tocando com o Garga na guitarra. Passando todas as músicas. Além do Edu ter escutado o The Choice, o Garga passou todas as músicas. Aí, nesta passagem de sons pro Garga, ele já falava, pô, Edu, a gente pode fazer aqui assim, aqui assado. Aí entrou o Guber. Aí o Garga saiu, entrou o Guber e virou a outra formação do Psoff. Aí a gente manteve a música. Se você escutar lá em 1990, 91, você tá entendendo? Se você escutar em 1991 e você escutar em 95, quando saiu o Psoff, uma repaginada, não mudou. não a mudou. Você vai saber que é a mesma estrutura, assim, né? música, Porque porém é ela tá música mais bem rápida, né? tocada. Ela tá mais encorpada. Tá com a pegada dos caras que tá, irmão. Eu acho que é um natural. Você mantém o esqueleto do som, mas a pegada do músico. O Uber tem um jeito de tocar, o Peu tinha outro. Né? Então isso é normal. O batera tem um jeito de tocar, o outro gosta de fazer uma coisa, o outro ou até mesmo tirar. Não saindo Os bateristas que passaram pela banda, cada um toca de um jeito, né, Enéas, né? Isso não tem jeito. Cada um toca de um jeito. Eu gosto de tudo que já rolou, porque Não é assim, não tem jeito. Cada Não um tem. vai tocar. E Cada um vai assim, ter Cada um sua. entende as uma. pessoas acham que é assim, pô,
pela música ser simples, né? Ah, papapá, então, mas é toda vez que, né, cara, que a gente vai tocar com uma pessoa que nunca tocou com a gente, acha. A pessoa que tá tirando o som, ele sabe que não é aquilo que ele pensava. Ele não sabe. Ele fala, porra, mano, eu achei que o bagulho era, né? Mas não é. Porque tem gente que pena pra tirar essa música, principalmente baterista. E cada um, é o que o Rubens falou, cada um toca de um jeito. Cada um toca É a de- pegada do cara. Ela não pode sair da proposta. Não saindo da proposta, músico, cada um tem o seu. Cada um tem vai ter o ajuste, né? Vai ter o tem a ajustezinho. pegada, cara. É assim, a gente costuma sempre manter, né, meu? O peso, o timbre, a afinação que a gente usa. E assim, né? O baterista, ele tem que tocar thrash metal, mano. Nos 80. Se ele não tocar. E os bateras vão entender o que eu tô falando. Você toca thrash metal nos 80, vai lá o Dave Lombardo. Como que chama o batera do Êxodo? Esqueci sempre. Batera do Êxodo, Tom Hunt. Tom Hunt, batera do Creator. Pô, o Êxodo eu tô falando, Ventor. eu tô falando porque é o seguinte, porque a gente viu, a gente tocou com o Êxodo em 98. E eu vi, cara, baterista de thrash. A gente tinha um baterista de thrash fudido, como a gente tem hoje também. O Evandro Júnior tá foda, é década de 80, Antares, uma das primeiras bandas de metal thrash, né, do país. Tocou com a gente anos. E aí a gente, o batera que tá agora, o Minduim, o Rômulo, ele é um batera, cara, de trash, batera bom. Entrou, né? Encaixou direitinho. Deu liga, né? Porra, na A hora. famosa Na deu hora. liga. Cara, perguntar aqui pra vocês. E aí a gente volta só um Tá pouquinho suave. no advento sobre o antigo e o atual, que é uma coisa que eu sinto muita falta, e não sei se vocês sentem também, que é MTV. E, tipo, como é que foi ver clipe rolando, ter tá ali? Porque é uma parada muito difícil. É difícil pra caramba. E por isso que eu falo que é lenda, é porque, tipo, o imaginário das bandas de hoje em dia, que era ter uma música tocando na MTV, estar ali, vocês conseguiram. Por isso que eu falo que vocês são lendas. Porque vocês participaram do imaginário de 90% dos músicos de 2000 pra cá, vocês realizaram o sonho de 90% desses músicos. Então, e não foi só em 2000. Não, foi tipo uma sequência, mas tipo. Não, a primeira vez que a gente foi no Fúria Metal, com o Gastão, foi em 92. A MTV praticamente tinha começado essa época, né? A gente foi lá lançar o The Choice, que eu conheci, eu fui uns dias antes numa festa, e eu conheci o Gastão, que era uma festa na casa do Gastão, eu acho, não me lembro, eu acho que era isso mesmo. Tava eu, o Dick, a esposa do Dick. E aí a gente levou o vinil, né, o Rochinha, o 7 polegadas. Aí no mesmo dia, cara, eu nunca me esqueço disso aí, no mesmo dia, 4 horas da manhã, ele me ligou, e por acaso eu tava em casa esse horário, quer dizer, saímos da festa, o Dick deve ter me deixado em casa, cada um para sua casa, e eu atendi o telefone. Eu falei, cara, 4 horas, será que aconteceu alguma coisa com o Dick, com a Su? Porra, Punk, beleza, é o Gastão, não sei o quê. Mano, Paraná apareceu no sábado, na terça-feira a gente tava na MTV. Lançando o videoclipe da Endless Live e lançando o The Choice, em 1992. Não, Isso aí é foda. Depois a Aí, gente teve a depois- oportunidade de. depois a gente foi em 95 lançando só eu, Ruber e o Edu, né? E aí, a gente foi uma outra vez. Depois a gente Aí fez depois a gente uma foi em 2000. apresentação ao vivo. Ao vivo. Que era uma época que o Gastão já não estava mais Era à frente do o programa, Chuck. era o Chuck, Chuck né? Bolly. Ele não tinha apresentador, né? Era um programa que as bandas só tinham os clipes e as bandas iam se apresentando no estúdio, ao vivo mesmo. Ao vivo. Legal pra E cacete. essa época foi legal Foi também, legal. porque a gente Divulgação. abriu espaço legal para as Muito. bandas. Acho que Claustrofobia tocou Crisium, Corsos, Tocou. enfim, e é isso. A gente sentiu exatamente isso. Pô, nós vamos conseguir estar num lugar onde as pessoas querem ver trash, death Isso, metal, exato. heavy metal. Porque o Fúria é isso, é uma. E tinha reprise, então é uma exposição legal para a banda. Uma Cara, eu exposição lembro legal. que e não tem hoje em dia isso, né, Tem, cara? hoje tem
Tem assim, monte de mais coisa, um monte mas, de coisa, mas não ali com essa. era segmentado. Era né? segmentada Você e com sabia. essa potência, porque, tipo, Você sabia que dia tal, às 11 horas, tinha lá o Fúria. tinha lá o programa. Aí Tal. na sequência do Fúria vinha o lado B, que eu achava legal pra caralho com o Massari. Inclusive o nosso videoclipe passou no Fúria Metal e passou no lado B. Eu não entendi. Mas aí, e sempre trombando, né? Nessa época aí, cara, foi fantástico, né? E sempre trombando uma pessoa, outra. Aí uma vez o Gastão falou, não, mano. O Fábio pirou, cara, e quis colocar. Falei, pô, do caralho. Programa mais alternativo. Alternativo. Ah, isso é legal, né? Alternativo. Ela bem Porque você tá, Fábio que, você, Satã e tudo. É. você tá quebrando barreiras ali, né? Claro, 92, bro. Você tá quebrando uma barreira. 92, quem que a gente vê na MTV, os primeiros programas do Fúria Metal? Sepultura. Pantera, pra caramba. Pantera, Enfim, bandas Ratos, Machine Slayer, Head, mano. Meu, Slayer, eu não tô com década de 90 lá no começo, brother. 30 e cacetada atrás. Sepultura, Ratos, Sepultura. todo mundo que tinha Dorsal, enfim, que tinha clipe e que, né, Overdose, também passava, as bandas de Minas, Abriu muita porta. Então, as bandas que O podiam Gastão- tocar e que tinham oportunidade ali, as pessoas queriam, era a oportunidade de ver, não tinha E tem um clipe, lance, né? Então, ali que É. você via os clipes. Onde você vai ver um clipe de uma banda nacional? Ali. Não tinha. É no Fúria. Não, é ali. Internacional Tem você pra- conseguia, sabia, né? É ali. Entendeu? É isso que eu falo pra você. Lá atrás, tinha uma facilidade muito maior De... de você estar no Fúria Metal. Sério mesmo, cara? Tinha. Porra. Tinha porque... A dificuldade, talvez, no comparativo, as pessoas hoje conseguem produzir música É. clipe no Exatamente. celular. Uhum. No celular. Antigamente você Exatamente. teria que ter alguma, né, uma infraestrutura, alguma coisa a mais, alguém, né? Eu vou falar uma coisa pra você. A gente foi em MTV, o Gastão não sabia nem quem tinha videoclipe. Em 92. Onde é que você vai veicular? Você vai investir uma puta grana no videoclipe, E, né? meu, Vai eu- veicular onde? Eu vou falar uma coisa pra você. Aqui, cara, eu tô que nem um louco Você fazia já pra há tocar anos. lá. Você ia Exato. tentar tocar lá. Há anos. Porque não tinha onde você colocar. Aí o interessante foi o quê? Quando a gente começou, assim, que a gente começou a... A gente começou, é lógico, cara, se você tem um contato, se... Pô, aí você vê que a tua família tá te apoiando, né, naquelas, mas tá... Aí eu lembro que o pai do Barone tinha uns conhecidos no TV Record, a gente não foi nem fita demo, em 1990, 91. A gente foi tocar na TV Record, mano. O programa passava 9 horas da manhã de sábado. Ferrovia Norte Show. E aí, como é que a gente vai tocar no bagulho se não tem fita demo? Catamos, eu lembro que o Barone tinha um Del Rey, mano. Nós colocamos o Duovox lá com a cabeça e caixa, a bateria do Barone, aí fomos num outro carro com o pai dele. Levamos tudo, mano. Ligamos tudo no Duovox e tocamos ao vivo. 3 sons. Na TV Record, sábado de manhã. Sabe quem tava se apresentando com a gente? Trio Parada Dura. Pô. Você tá entendendo? O programa chamava Ferrovia Norte Show. Então, a gente lá atrás, a gente... Cara, é a cara de pau mesmo. Eu lembro, cara, que eu me enfiava em tudo quanto é lugar, eu metia as caras, Ia conhecendo a ia galera. conhecendo, e aí de repente você ia falar pra alguém da sua banda, não, eu tô ligado. Eu sei quem é. Então, né? A gente ia, outra coisa, telefone, nego ligava pra você 1 hora, 2 horas da manhã, foda-se, não tinha horário, não. Chamar. Não, foda-se, não tinha horário, brother. Entendeu? Então, umas coisas eram, eu acho, né, assim, que lá atrás era mais, pô, era mais fervoroso, velho. Quando eu vi esse vídeo de 30 anos atrás, aquela molecada, do jeito que eles estavam, que a gente também era moleque, 20 e poucos anos, cara, Acendeu. porra. Acendeu. Tipo, vocês já estão com a chama Esse de ter mote que a voltado, galera mas faz- acendeu uma Ó, chama a mais, Esse né? mote que a galera faz Tem hoje, memória mesmo, né? A memória, você sabe que foi, mas assim, você vendo, né? Você, pô, caramba. esse mote que a galera faz hoje, isso aí já tinha desde 90. E muito mais 80. intenso, né, mano? É, E muito mais intenso. Porque hoje, uma parada que me incomoda muito em show. as pessoas, elas, se tivesse 2, 3 damas, tipo o Sindicato Zero Viários em frente ao aeroporto, ali tinha uns metal. Ali você viu que ali sempre tinha evento de metal. Cara, se tivesse 5, 6 bandas, a galera entrava pra ver a primeira e ficava até o fim. Querendo mais ainda. Uma parada que me incomoda muito hoje nos shows, seja eles no underground ou no mainstream, é a parada da galera ficar no celular. Ter menos mosh, ter menos a parada
tá ali vibrando, pulando, brincando, se divertindo. Você perde a troca, né? A experiência. A experiência, o cara quer mostrar que tá tendo a experiência, em vez dele ter a experiência. Ter Eu acho que experiência. isso que muda um pouco. É, tipo, a galera fica É aqui. legal registrar, mas ficar o dia. Ficar o tempo Você fica todo. o show todo lá, você vê que as pessoas perde praticamente uma música registrando, depois ele não vai assistir, Exato. a qualidade ficou ruim, o áudio tá ruim, as pessoas não querem assistir aquilo, querem assistir uma coisa bem gravada. Se você tiver a oportunidade de assistir uma coisa no show que você não foi, bem gravado, você vai querer assistir. É Sim. claro. Você vai fazer isso. É. O cara que estava ali, de repente, perdeu, né? Prestar atenção nos detalhes, prestar atenção no músico, tocando. Então é legal registrar. Claro, antigamente você não tinha nem Não tinha levar como fazer. máquina, mas as pessoas perdem muito tempo com isso, né? Perdem o show, perdem... Perder a essência, não dá. Perde, porque né? de repente você tá, puta, a pessoa vai, sei lá, mas vai no show do Iron Maiden, aí começa aquela. Por isso tem muito artista aqui Tá barrando, né? lindo, né? É, Fala, Tá "Mano, barrando. tô matando aqui, ensaiando, fazendo as Porra. músicas, investindo. Começa em tudo, aquela tal." abertura lá, vai o exemplo, The Number of the Beast, a pessoa já pega lá pra gravar, Enfim. ela vai perder o tesão que vai estar aquela hora do show, velho. Ela vai querer gravar, porque, porra, nessa hora você tá gravando, a hora mais tesão do show você tá gravando. Sem contar, Caramba, sem contar que muitas vezes você tá atrapalhando quem quer ver. Sim, porque fica aquele monte de celular Um na monte de frente assim. vibração. Exato. Eu acho que show, mano, dependendo do show, principalmente se é um som, sei lá, que o heavy metal, na realidade, seja ele o thrash, o death, você vai lá porque você gosta daquela banda X, pega no teu peito, né, mano? Então, eu lembro que em 94, quando eu show da AC/DC no Pacaembu, eu fiquei assim, ó, show inteiro. Falei, mano, que isso? Teve dois shows assim que comigo foi assim, que foi um foi do Foo Eu falo Fighters uma em coisa pra 2012, você. que tipo me pegou, não conseguia pegar o celular. Tipo, tirei uma foto quando eu cheguei no estádio, guardei o celular. E o Foo outro- Fighters é foda. E o outro foi quando o Guns voltou na formação original, que tipo o Slash tocando, tipo, cara, quando eu comecei a tocar guitarra, inspirou Claro, muito na Sim, época. sim, Eu falei, mano, eu vou guardar isso na minha memória. sim. Enquanto eu tiver memória, isso vai ficar guardando na memória. Eu não vou ficar pegando celular. É memória, você não vai gravar? Eu falei, não. Eu não vou tocar igual o cara, pra que eu vou ficar gravando? Eu Eu acho legal você registrar. Mas, porra, tiro uma foto, no você máximo. tem um aparelho bom, vai sair um som da hora, Então, não vai ficar aquele bagulho explodindo. Você não só tira foto, cara. Espera até uma hora que não tem aquela música que você é completamente louco por ela. Porque senão você perde o tesão que tá aquela hora. Aí você vai no show do Motorhead e quer escutar Ace of Spades. Aí aquela hora que você vai gravar, não, aquela hora que você... Caralho. vou parar pra prestar atenção. Você vai no show do Metallica e você quer escutar Seek and Destroy, você quer escutar... Sei lá, One. Aí você vai, porra, você vai perder o tesão do negócio. Você vai perder o tesão. Perde o momento. Perde o momento, Cara, né, cara? perguntar pra vocês aqui, como é que nasceu o conceito do Back from Hell? E o que representa pra vocês? Bom, depois do Pseroff, do Psoff, a gente teve mais um álbum que a gente acabou não comentando. Eu não tenho, ele é Mosca Branca, que não brinquei com você. É, Não tem ele físico aqui, é o The Corpse The Cold Falls, Falls, esse é que é difícil de Lotado 99, há anos. A parceria com a Cogumelo Records, né? E- Cogumelo e Eldorado na Esse época. disco aí, nessa época, assim, que a gente teve a nossa... Foi a última vez que a gente foi no Fúria, né? Foi no Nos Fúria. anos 2000. Foi a terceira vez que a gente... E a gente fez esse show, essa apresentação ao vivo no estúdio. Já em cima da divulgação Já em desse cima álbum, do The teve Corpse entrevista, Falls. foi um programa todo dedicado, então foi bem legal. A Exatamente. gente também teve oportunidade nessa época de ir na TV Cultura, no programa Turma da Cultura. Turma da né? Cultura. Tocamos lá ao vivo Ao também. vivo também. Quer dizer, foi uma época foda. Foi uma época que a 2000, gente teve Porra. uma divulgação bem grande por conta da gravadora, Por uma conta da parceria de gravadora. distribuição da Eldorado, Eldorado. né? Eldorado Records, a gente tocou com Ratos em Minas Gerais. Enfim, foi uma época bem Foi uma época legal. produtiva, né? Aí The Corpse Falls, cara, veio a coletânea da Cogumelo com sarcófago, com sepultura, com ratos, com sex trash. Todas as Vulcano, bandas do né? cast. Caralho, olha que foda, mano. Você tá no mesmo disco que os caras, com a sua música lá. E esse disco, The Corpse Falls, cara, esse disco, ele até hoje,
até hoje ele é falado, e ele foi considerado o melhor álbum aí do metal pelas mídias especializadas aí, né? Nota 10 como um dos melhores álbuns do metal do Brasil. Tanto que o ano passado saiu um livro, chama Distorções do Submundo, onde ali o Mário Pescada, né, que é o jornalista, junto com a editora da Empire, eles escolheram alguns álbuns que são os maiores álbuns de todos os tempos. O metal brasileiro, a gente está lá com o The Corpse Falls. 9 páginas falando do The Corpse Falls, com fotos da época, né? Tem um material fodido, ele está esgotado também. Esse livro aí esgotou. Durou pouco, né? E, pô, É bem um produto, é bem um material de colecionador mesmo, né? Isso. Exatamente. E a gente está negociando com a Cogumelo, né? A gente está conversando com eles para relançar esse álbum, né? Uhum. Também, como aconteceu com... exatamente, com Senão, pra bônus, gente, etc. mais uma versão também diferente, com bônus, com algumas coisas adicionais da época, algumas coisas... Na realidade, o proprietário lá da Cogumelo, há uns anos atrás, né? Porra, tô relançando umas bandas, eu tenho uma proposta para relançar vocês e tal. Ah, qual é a proposta? É essa, tchum, relançar. Tem algumas coisas daquela época, porra, legal, tem as 3 músicas que a gente gravou no Fúria Metal, em 2000, a gente tocando ao vivo, tem o áudio. O Uber tinha um áudio, transformou em áudio lá, ficou bom pra caralho. Já é bônus, né? E aí a proposta aí vai indo, né? São anos, a Cogumelo gosta, eles trabalham, né? Bem na onda devagar, com onda boa. Então estão relançando uma porrada de coisa, diz que esse ano sai. Uma banda também estava voltando e eu acho que também para ver se a gente ia realmente seguir em frente. Exatamente. Porque a gente e depois, só para a gente, né, saindo desse momento do The Corpse Falls, até 2003 mais ou menos a gente ficou na ativa. Depois a gente teve um hiato aí de um longo período, voltamos. Aí sim a gente voltou em 2019, né? Lançamos um single, Dement Conviction, e fizemos um show aqui em São Paulo com Claustrofobia, fizemos também um em Diadema com Nervocaus, né? A nossa volta foi com Nervocaus e com Claustrofobia. E depois fizemos um festival já em março de 2020, em Ribeirão Preto. Mas daí já era um momento a que pandemia o já bagulho estava ficando louco. já esse festival Tipo, acabou de voltar e já veio uma pandemia A gente voltou, a gente fez. Nesse show já foi tenso, assim, já estava começando, as pessoas um pouco em dúvida se saíam de casa, tá, mas ele seguiu com o festival. Depois disso a gente teve que... Porque foi assim, né? A gente fez aí... Nós fizemos uma sexta com o Nervocaus, que foi o nosso retorno, foi um puta show legal pra caralho. Eu acho que teve tudo a ver também, né? Porque o Edu tocou com a gente e ele tem o Nervocaus desde então, que ele saiu da banda. Montou o Nervocaus de antemão, na hora. E o outro dia foi num sábado com o Claustrofobia. Eles tinham acabado de fazer com o Slayer e o Rock in Rio. Então foi num momento fodido a nossa volta. Foi 2 oportunidades pra gente voltar. Convidado pelas 2 bandas. Um retorno foi bem legal. Um retorno triunfal, né? Aí, porra, vamos fazer umas coisas legais, interessantes. Aí eu comecei a... O que tá rolando agora? Porque até então você fica 16 anos parado, irmão. Uma geração e meia. A gente parou... o máximo que você tinha era um site. Não é isso? Era só. Site oficial. Um site. O negócio era tudo no telefone, irmão. Então, a facilidade hoje do WhatsApp, redes sociais ajuda pra caralho, né? Então é isso. Deixa eu te perguntar uma parada assim. Como é que foi, tipo, a decisão? Vamos voltar. Vocês ficaram num longo período. Ficou um tempão ali, tipo, de 2003 até 2019. 16 anos ali. 16 anos. Eu continuei tocando, né, em outras bandas. Fiz um outro projeto chamado Skilabs com o baterista e baixista do Sigrid, que eram da formação do Corpse Falls. Então a gente continuou tocando, toquei outras bandas. E o Evandro, que era o baterista, voltou para o Antares, que era a sua banda de origem também. Então a gente continuou tocando, né? Eu parei. Eu fiquei parado.
Isso. Tive uns problemas aí, pessoal, e, né, cara, nesse período realmente, não os 16 anos que a gente ficou parado, mas um bom período ainda eu continuei a fazer, enfim. E foi por isso que a banda parou. Eu, naquele momento, estava sem força para fazer nada e problema pessoal Problema fudido pessoal. que, né? E é isso. A gente também Mas aí ficou quem- muito tempo. A gente ficou assim, né? E foi acontecendo um monte de coisa na vida. Casei, Lógico. outro mudou de entendeu? cidade. Mas outro mas teve quem filho. falou assim, e aí? Eu não Chamou no sei, WhatsApp Não, e falou, e aí, sabe como vamos é que foi? voltar? Eu lembro. Marcaram uma reunião, mas não sei como é que Não, foi assim, chegou. ó, em 2012 eu comecei na realidade a arrumar minha vida. Eu falei, não, meu, peraí, que agora, peraí, o que tá acontecendo? Bom, aí em 2015 eu tentei uma volta, 2015, com outras pessoas. A gente ensaiou, tava fudido também. Peguei uns músicos bons pra caralho. Primeiro batera do Hot, o Mané, 80 também o cara. Um puta baixista bom, era um quarteto fudido, só que infelizmente eu passei por um problema que a pessoa que veio tocar comigo estava dentro desse problema e eu falei, não, mano, chega, não. Então vamos parar. Ricardo Batalha fez uma puta entrevista comigo do caralho, 2 folhas da Rude Creu e pá. Beleza. Aí em 2019, até 2019 eu não tinha rede social. Aí eu trabalhava numa clínica, aí o meu coordenador falou assim, ó, caralho, Clínica de recuperação. uma clínica de recuperação para dependência química, como terapeuta. Uhum. Eu sou dependente químico. Um motivo maior da banda ter parado foi porque eu não estava em recuperação. Não, ninguém fica, você Então é o fica à vontade, seguinte, se quiser falar, por fala, se não mais que. quiser. Não, eu não tenho dificuldade de falar. Por mais que a gente tenha amizade, tudo chega uma hora que você pra trabalhar não dá, velho. Não dá. Você dormir daquele jeito, acordar pior e assim vai. Então, insustentável. Eu vejo hoje uma pessoa ou outra, e eu lembro também das antigas. Eu falei, caralho, os caras aguentaram um maior tempo ainda. Então, quando parou. E aí o meu coordenador falou, mano, faz o seguinte, cara. Você já tentou lá em 2015, você não vai fazer a porra de uma rede social? Faz a porra do Facebook. Senão você não vai encontrar ninguém. Bum, eu fiz o Facebook, achei um, achei outro. O contato do Google eu sempre tive. O contato dele nunca mudou de telefone. Desde que o celular existiu, ele já tinha o número dele. O número é o mesmo desde que comprei o celular. Desde que ele comprou o primeiro celular, fora que eu tinha da casa dele. Mas é aquilo que ele falou. Então, 20 anos. aquela 16 anos, pô, um casou. Pra ter O Guber já filho. namorava a Regina. Na época, ele casou com a Regina, tá até hoje. Eu continuei me destruindo. Então os caras continuaram a tocar. Não tinha força pra nada. Né, A gente cara? tentou voltar, eu e o Punk, a gente tentou voltar. A gente aí. Tentou outros músicos, mas a gente já não conseguia mais. Exatamente. O que aconteceu? Aí eu fiz um tratamento primeiro. Aí a gente, porra. Aí tava eu, o Guber e o Soneca, né? O Soneca parou. Aí o depois, baixista quis depois parar. teve Não outros foi aquele. baixistas. Aí o que a gente fez? Eu lembro que a gente fez 3 shows nessa volta aí. Né? 4 shows. A gente fez um em Osasco, uma pá de banda, inclusive com Claustrofobia também. Aí depois, nós mudamos batera, ficamos meio que sem batera. Aí tinha 3 datas, aí eu conversei com o Caio do Claustrofobia, ele fez 3 shows com a gente. Paraná, Tapicirica da Serra, num circo, cara, uma tenda de circo fudido e um blackjack junto com lobotomia e Antares. Olha que loucura. Aí a banda parou. E foi isso. Né? E ficou esses 16 anos Com a parado. rede social você conseguiu achar o povo. Né? Eu consegui achar a galera pela rede social. No mesmo dia que eu abri a porra do bagulho, o cara falou, digita aí, sabe o sobrenome de alguém? Digita aí, mano, vai adicionando aí, ó. Mandei convite até pro, sei lá quem. Foi achando todo mundo, foi mandando. Aí mandou um, Você oi, viu lá, oi sumido. Não, aí a gente, pô, conversamos, aí é o seguinte, o que aconteceu? Nesse meio tempo, eu já tava com contato com o Então eu tinha contato com o Punk, ele tinha meu contato, eu não sabia onde puxar o Punk às vezes. Eu não conseguia falar com você. Ô, Guber, tudo bem? Como é que você tá? Tô bem? Né? Às vezes você falava comigo. Exato. Aí o que aconteceu? Aí eu lembro que antes de montar a porra da rede social, eu liguei pro Silvão, velho.
que era do Corsos, da equipe que tem a Voice Music gravadora dele. Falou, porra, mano, eu queria falar com você, não sei o que, eu tô a fim de relançar. Aí quando a gente se falou, eu falei, porra, mano, o Silvão quer relançar o álbum X com outro X. Aí o governo falou, pô, a gente podia pôr umas inéditas. Eu falei, puta, a banda voltou. A banda vai voltar. Eu já tava 7 anos limpo. Tava, como assim, limpo, pé no chão, sabendo que, né, que a noite é foda, sabendo que uma porrada de gente que eu conhecia da época que usava, uns já morreram, uns estão bem, nem sai de rolê, é pai de família, um é avô, e uns continuam louco pra caralho. Eu falei, pô, então, eu como trabalho com isso há tantos anos, eu só tenho que fazer o evite, né, de pessoas e tal. E aí foi isso. Já vai saindo para um E lado. a gente voltou. Aí chama um dia, acho que o Júnior me ligou e falou, meu, a gente vai fazer uma reunião aqui em casa, aqui, vamos Isso. tomar um café, vamos conversar. É, Os caras estão, acho que os caras estão querendo marcar um ensaio, não sei. Vamos ver como é que Ah, tá as bicho. coisas. Aí se encontrou, marcou um ensaio, parece que a gente nunca tinha parado de tocar. É. Foi fluindo, né? Foda, cara, assim, pau, e aquela energia. Claro, né? Um aqui enferrujado aqui, outro ali. Ali- Como que é aquela nota mesmo? Mas é que nem andar de bicicleta, né? É, Aquela energia, cara, Aí fodida. ele falou, sabe? meu, tá Bora. todo mundo bem, tá todo mundo de acordo. Vamos voltar. Aí, só tocar, fazer os ensaios. Surgiu as oportunidades do Do Cláudio. shows, foi super legal, porque eles fizeram esse convite pra gente. Eles estavam prestes a mudar para os Estados Eles Unidos fizeram também, né? esse show, foi o último em São Paulo antes de mudar para os Estados Unidos. Aí eles fizeram no começo do ano, de 2020, em Bertioga, na beira da praia, que eu fui nesse show. E Mas é a gente isso. fez esse show em Ribeirão, veio a pandemia, veio a gente pandemia. começou a trabalhar, Dentro e de aí a casa, gente né? aproveitou esses recursos mais tecnológicos que a gente tem hoje e começamos a escrever as coisas. Em casa. Não dava, não Tinha dava para jeito. ensaiar. Então, pô, galera, Cara, comecei a mandar umas coisas, trocar arquivos, né? Olha a facilidade. A facilidade. Ó, fiz uma música aqui, programei um batera ali, o outro que é o seguinte, legal. E aí a coisa começamos a construir aí o que seria o Back From Hell, sem a gente saber exatamente que ia ser o Back From Hell, mas a gente começou a trabalhar as músicas novas, sim. porque ensaiar as músicas tinha. antigas não tinha muito sentido, a gente não podia se reunir também, né? Naquele Não momento. tinha. Deixa eu perguntar para vocês. A gente tinha, tá falando, a gente tá falando. Porque a pandemia foi foda, cara. Você tá em casa, assim, sem escutar nem um passarinho, mano. Não, foi Mano, eu terrível. moro esquina com a Faria Lima. Com a Avenida Faria Lima. Mano, Barulho de ônibus, louco, carro o tempo velho. todo e você não via nada, né? era um lugar que tinha, cara, que ficava uma conveniência pra você comprar uma coisinha ou outra. Ninguém, cara. Não, foi terrível a pandemia. A gente não Então, tinha a gente noção não do tinha- que ia Não, acontecer. Isso. Não tinha Isso jeito. que era o pior Ó, mesmo, o é a Uber. incerteza, né? O Uber, por exemplo, ele tem o Vitor e tem o Rafael. Você pega isso quantos anos atrás? 2000, 3 anos atrás. Porra, e outra? Cara, tá todo mundo dentro de casa. 5 anos, 5, né? 5 já, anos anos. atrás. já. Por exemplo, Foi o bem no Vitor era comecinho criança de e o Rafael era mais 2020. criança ainda. 5 Aí anos. a gente pega o Evandro Júnior, a mãe do Evandro já era uma senhora mesmo. Já tava com um problema. O pai dele é a mesma coisa, porque o Júnior era o mais velho da banda. O Júnior, se não marcar, tem 60 anos. Aí você imagina o pai e a mãe. O pai morava na praia, a mãe morava com ele. Aí reuniu a família, que tava todo mundo louco, não, ninguém sai de casa, sabe? Pá. Ó, meu, é o seguinte, vou mudar para Taubaté. E a gente, na pandemia, caralho, e agora? Mas nem enquanto, até então, tava na pandemia, não ia fazer porra nenhuma. Aí que a gente começou a fazer as coisas, cada um na sua casa. O Google lá criando. E a gente ainda conseguiu lançar o Damn Conviction, conseguimos participar dos primeiros Road Crew Online Festival, ao vivo também. Isso é legal pra caramba, né? Legal Tipo, pra caralho. a gente acelerou um processo que talvez nem a gente imaginava Você que era de entendeu? fazer Ó, as paradas. A única coisa, cara, Quando a gente começou a conseguir se reunir, porque a gente gravou isso foi ao vivo, né? A gente Foi ao entrou vivo. no estúdio e gravou, mixou depois, mas a gente Isso. tocou junto, né? Uhum. E já foi nesse período assim, já começando a se encontrar, esse período pós-pandemia,
A gente participou desse festival e o festival surgiu por conta disso, né? Por causa da pandemia. Para não parar, né? Para não parar a cena, para as bandas poderem É. manter. aí- Teve muito festival colaborativo de casa, para Aí, ajudar o que casa, de aconteceu? show. Esse que a gente fez foi o último, realmente. A gente viajou para Ribeirão Preto e tal, fizemos um festival. Aí chegamos lá, o produtor falou, ó, meu, teve 14 devoluções. Eu falei, por quê? Pandemia, Eu falei, que porra é essa? Eu vou te falar, eu falei, que porra é essa? Caralho, mas que é isso, mano? Aí eu falei, pô, mas mesmo assim, foi um puta show legal, um lugar, uma estrutura bem legal. Foi a gente, Escrota, mais umas 3 bandas, foi legal demais. A gente voltou, chegamos em São Paulo domingo. Aí todo mundo foi pro bode. Cada um foi pra sua casa descansar. Segunda-feira, minha mulher, 6 horas da manhã, ela tá desesperada, chorando. Puta que pariu, ai, não sei o que, blá, blá, blá. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Parou tudo. Minha mulher trabalha com direção técnica e produção de evento. Imagina. Eu trabalhava Eu- com fotografia de banda. Eu trabalhava em show. com clínica, eu tava trabalhando dentro de clínica. Só que clínica era o seguinte, quem entra não sai, quem sai não entra. Falei, agora. Como estava nesse processo, eu falei, meu. Eu cheguei na clínica e ela falou, meu, é 30 dias para ir embora. Isso, 30 dias. Eu falei, quer saber? A banda tá cada um criando em casa. Eu vou puxar 30 Não era dias. só a gente, estava todo mundo. Tava todo mundo, né? situação. Tava todo Todo mundo. mundo, Não ia até pra você poder ter chegar show, nos nem lugares, poder- velho. Inferno. Inferno pra você chegar, sempre trabalhei em Atibaia. Era inferno você chegar. Era um esquema para ir com o dono, encontrar a língua. Meu, era um inferno. Não foi isso, mas mesmo assim, foi a Demi Conviction. Depois a gente fez o Road Crew. Foi bem no começo, legal pra cacete. Né? Aí mesmo na pandemia veio o convite para fazer o Brasil Painted Blood que é o tributo pro Slayer. A gente participou também, foi nesse inteirinho aí, né? Um selo inglês aí que chamou, a gente fez. 2021, pandemia ainda. Pandemia, tá cada um de sua casinha. Aí, nesse meio tempo, o Junão falou, pô, eu não consigo ficar na banda. Eu não O falei, baterista saiu da banda, também deu uma parada de tocar. ele falou, teve pô, que organizar, a família teve que se organizar de outra forma. É. E aí ele parou de tocar, a gente buscou outro baterista, entrou o Herbert nesse momento aí, e a gente começou a trabalhar nas composições que já estava no meio do caminho, a gente estava pensando no EP inicialmente, né? Depois os caras, eu estava mais segurando essa coisa, vamos lançar assim, não, 5 para 6, para 7, para 9, vamos trabalhar e vamos fazer. Para fazer o álbum inteiro. Ficamos um tempão parado, vamos lançar um full álbum, né? Vamos lançar a gente, porque assim, na realidade, em 2022 a gente ficou bem firme mesmo em Sim. alguns shows, mas na pandemia, bem firme mesmo no processo de do gravação e de a composição. gente fez bem pouca coisa, mas no processo para sair o álbum. Na pandemia, no fervo da pandemia, eu tive uma reunião com o Edu, da Tumba. E pô, porque eu tinha coisas, por exemplo, do Pistoff, que ele não tinha. E o Edu que tinha 2 fitas rolo ainda, de 1995, do Pistoff. E eu tinha o Brasil 2000 ao vivo, numa fita cassete, que foi gravado da rádio. E eu tinha a demo, a Profis. Aí ele falou, pô, vem em casa, então vamos escutar junto. A pandemia mesmo, fervo da pandemia. Na casa dele ficamos horas batendo papo, relembrando, pá. Escutou e falou, pô, o seguinte, vamos relançar o Psoff. Ele falou, vamos relançar o Psoff. Aí eu já aproveitei e falei, meu, ó, a gente tá com isso, assim, assim, assim. Ele falou, demorou, eu lanço. Falei, cara, a gente tá pensando num 7 polegadas. Vinil. Eu lanço. Mas vamos falar com outras pessoas. É um produto caro e é legal ter mais pessoas. Eu vou. Aí, beleza. Aí, ele mesmo falou, pô, o que vocês acham, cara, de lançar um full? Parado, mano. Um pouco. Legal, porque a gente tinha esse lance. Então, como tava saindo uma coisa ou outra, imagina, né? Todo mundo dentro de casa, velho. Imagina o guitarrista dentro de casa, vai fazer o quê? Tocar guitarra, caralho. Porra,
Vai tocar guitarra, velho. Tocar guitarra e ficar É. doido pra... É, cara, né? E, pô, e aí foi isso. O processo desse álbum aí foi de 1 ano e 4 meses. Composição, gravação, mixagem, master. né? E aí a gente tá chegando na reta final. Eu falei pra vocês lá no off, não falei? Que talvez vai precisar uma parte 2. A gente vai ter que vir uma parte 2 depois. Aí surge o ao vivo, o Massacre em Lorena. Como é que foi essa parada? Inusitado, assim. É. Que sem Não foi planejamento. planejado. Não foi Nada. planejado. A gente tinha umas datas de uma mini tour Turnê. que a gente fez com The Vocals. O primeiro show foi em Lorena, aqui no interior paulista, né? Estúdio Ferrovia, um estúdio, cara, uma estrutura, o cara Fantástico. construiu o negócio mesmo Pra fazer pensado, show. né? E tem Estúdio pra fazer show. um estúdio bem Fudido. pensado, Muito legal. equipamento bom, acústica boa, mas a gente não foi para gravar nada, a gente foi para fazer os shows e tal. E era o primeiro show, tocamos também em Agudos, tocamos em Campo do Meio, né? Nessa turnê. E o Lorena- primeiro aqui, e na mesma semana, na quinta-feira, a gente abriu o Hipócrise, com a banda da Suécia. A gente que começou, na tocou. realidade, a A semana gente na pegou terça. a gente pegou uma sequência de shows. Pegamos na terça junto com o Hipócrise, em São Paulo. Aí na quinta-feira a gente viajou, fizemos Lorena, sexta, Isso, Campo do Meio, Minas, sábado, Agudos e domingo, Piracicaba. isso. Semana inteira. Aí esse show, pô, falei, a estrutura boa, Estrutura tal. E o Nervocals também levou equipamento em Levou. todos os shows, levou amplificador, Backline bateria. monstruoso. E o Martin, que é o técnico que acompanha a banda, né? Ele depois mandou, depois que acabaram os shows, ele mandou um arquivo pro cara, eu dei uma mixada aqui mesmo no ônibus, enquanto ele tá viajando e tal. Pô, Escuta ficou aí. legal, dá uma escutada. O cara brincou ali. Porém, não tem nada disso que não foi ali. O Punk falou, cara, tá muito bom esse negócio aqui, dá uma ouvida, o que vocês acham? A gente ouviu e tinha também gravação de outro show, mas esse Esse tava foi, mais... sei lá, cara, a gente... teve uma energia legal, uma troca, a gente lembra do show, da galera que tava ali dentro, Exato, né? foi um negócio bem próximo, assim, cara. A troca, né? Assim, É. nossa, um fervo, tá É um ligado? lugar gigante, é um estúdio, mas a galera, Pô, ali tava demais, ali junto, a gente tem algumas imagens também, Tem, depois a gente vai até... Você pretende lançar em Não DVD? sei Ou... se lançar inteiro, Ó, mas eu acho que algumas coisas a gente vai O fazer. Massacre em Lorena é o seguinte, o Massacre em Lorena, a gente teve uma proposta de um selo argentino para fazer uma cassete dele. Vai sair dia 27 agora, A domingo. gente vai sair em Fita cassete. cassete. Material para colecionador, tipo, muito poucas cópias, né? Aí tem um selo de Santa Catarina, a Funkiral, que também faz parte aí do Back From Hell, que falou, porra, mano, eu mostrei para um cara da Argentina, o cara ficou fascinado. Vamos lançar em cassete. O cara só Legal, não tem trabalha... edição, não tem adição de canal, edição de voz, edição de Não, guitarra, nada. nada. Do jeito que saiu no show, irmão, que teve de efeito no show Isso é foi... legal pra caramba. Ele mixou e masterizou no ônibus. Eu escutei um pedacinho ou outro durante a turnê. Aí quando a gente chegou aqui, falou, porra, mano, escuta essa porra. Legal. E ali foi, do jeito que tava, foi. Ele mexeu um pouquinho na mixagem, masterizações só. Aí esse selo veio falar comigo. Eu falei, não, porra, falando. É um puta material fudido, fantástico. Eu acho fita cassete, como eu acho o vinil. Muito Eu acho do louco, né? caralho. Muito louco, é uma Do parada muito caralho. louco. E, pô, e aí você vai lá na página do cara, no site, você vê, pô, um negócio bem feitinho. E foi, bum! Né? Então, coisa rápida. A fábrica de cassete é dentro da gravadora, da Sala Resistência. Então, enfim, vai sair. E a gente também já foi feito um coletivo de selos para lançar o Massacre em Lorena em CD. Em CD. Naquele formato Gatefold, que é uma capa de 7 polegadas de compacto que você abre assim, ó. Muito louco. Com um CD desse. Muito louco. É isso. Não, envelope. vocês têm um. Dá pra ver aqui, tanto pelos dois CDs que vocês trouxeram, que vocês têm um. Pode abrir esse Pode quiser abrir também. também. Aí você abriu o Você outro, pode já abrir. era os dois, né? Levou os dois. Já levei os dois? Tem que ter É. um autógrafo depois. Legal. Tô com lendas e não vou pedir autógrafo. Vou fazer É uma. isso, cara. A história da banda A gente vai e volta nas histórias que a gente vai lembrando. As Vai coisas. lembrando. Não, mas Tem muita por isso que- ordem. por isso que- Porque é muita coisa, são muitos anos, né, Deixa bicho? eu abrir aqui, ó. Esse aqui é o Back From Hell.
Cara, Esse é Slipcase, né? vou achar aqui. Ah, Esse é bem legal. Tá. Enquanto você puxa aí, eu vou dar um toque dos nossos parceiros, cara. Fica à Por vontade, favor. fica à vontade. E eu já até puxei aqui também depois da agenda de show de vocês Tá também, cara. legal. Vamos lá. A gente tá com um parceiro novo, que é a Devil's Clothing, tá? Aqui, ó, né? É isso daí, trajado. E é o seguinte, Devil's Clothing entrou agora, não tem um mês que a gente tá de parceiro. É uma ideia bem legal. É um tipo de roupa que a gente curte. E vocês podem entrar lá, tá? Na devilcloth.com.br, certo? Dá uma olhadinha lá na loja e outra, tá? Tem um cupom lá. Você vai na loja da Devil's Cloth, tem um cupom de 15% de desconto. Você vai lá, faz sua compra, adiciona o carrinho, escolhe o que você quiser e solicita. Vai lá, cupom de desconto, você digita, Sigrid, vai lá. 15% em qualquer coisa da loja da Devil's Cloth. Poxa, Esse é seu novo parceiro. Abraço aí, brigadão. Já vou Esse entrar entrou- no site deles e já vou. Exato, esse aí chegou chegando. E outro, a gente vai desenrolar. E a ideia do dono, do Bruno, é fazer uma coleção do Sigrid Ingrid, tá? Então, mais pra frente vai ter uma coleção da Devil's Cloth. Legal. Destroyer Music Store. Instrumentos musicais também são parceiros da gente. Santo Crânio. o Teodoro Sampaio. O outro, Destroyer Music Store, Teodoro Sampaio. Pinheiros. Phantom Tattoo, Santo Crânio, Silvia Publicitária, Deadmau Design. Essas são as pessoas que dão uma força pra gente. Todos esses selos que você tá vendo aí no Back From Hell, que são 11. Eu não vou falar todos, mas todos que acreditaram aí, né, nesse último trabalho. Tem, E agora tem tem um- selo aqui, hein? tem bastante. Acabar esse E agora vem o Massacre Lorena em cassete, já está disponível desde 3 de dezembro nas Todos os plataformas. nossos álbuns, né, Todos. estão disponíveis em streaming, né, no seu tocador aí Favorito. Favorito. Tem Exatamente. bastante coisa no nosso canal. Tem. O nosso canal teve uma invasão, a gente perdeu algumas O YouTube. visualizações no YouTube, É. mas a gente voltou com o canal, estamos trazendo os clipes novos, o clipe da Drásticas Consequências, é um clipe Exatamente. bem legal, porque a gente pegou imagens desses Shows do ano passado. desse período de show E a gente tocou no do aí. ano passado, e ele foi produzido pelo baixista da banda, pelo Luiz Berger, e ele fez um catado legal e trouxe também essa energia das apresentações. E o Drásticas Consequências tem imagens ao vivo, né, desses shows, né? Cara, eu tô vendo aqui a agenda de vocês. Posso falando aqui? Pode. Pode falar? Vocês vão viajar pro São Paulo, hein? Vocês vão viajar e bastante Sim. show legal. ó. Começamos Aí- agora. Dia 26/4, vocês vão estar na Jai Club, aqui em São Paulo. Dia 10/5, no Ocavangô Metal Fest, lá em Cubatão. Pessoal da praia, do litoral aí, fica atento. Depois vai ter o C Metal Fest em Mauá. Pessoal do ABC no dia 14/6. No dia 15/6, aquela sequência de shows, assim. Isso é gostoso. Isso é gostoso pra caramba. Vai estar no Metal no Vale, em Pindamonhangaba. Isso aí. De Mauá para Pindamonhangaba. Depois vai estar no VIP Station, aqui em São Paulo, no dia 22/6. Deep Station junto com o Possessed. Indo para a banda americana, os ícones do death metal mundial, Possessed. Possessed. Estão aqui no Brasil. No Deep Station. esse. Top, né? Isso aí vai ser- Aí depois vocês vão estar no dia 28/6, no Necrópole Hall, em São Caetano do Sul. Isso aí. E dia 17/8, no Rock Bar, em Poá. Isso fora que deve aparecer aí. Então, nesse- e aí é nesse aquela meio coisa, termo, né? É aquela coisa, sempre em todo post a gente coloca agenda aberta, porque você vem em julho, não tem, em julho a banda não desenrolou nada. Tem uma coisinha ou outra, mas não foi batido o martelo. Tá engatilhado ali, mas não foi. Maio. Nós estamos no dia A gente tá 21 de 21. abril. Maio, a gente só tem uma data. Junho a gente tem uma porrada de data, mas dá pra colocar coisa ainda. Enfim, entra lá no Instagram da banda e A banda tá aí, né, gente? Atenção, contratantes, organizadores de festival. Vamos chamar, porque os caras é lenda, né? exatamente. Cara, Guber Punk, eu saio daqui hoje com uma lição. Legal. Eu saio daqui hoje com uma lição. Entrei como apresentador e saio como um admirador. Muito obrigado. Obrigado. A gente também é recíproco. Você entra aqui como... Agradece a Hoje eu oportunidade. quis muito mais escutar e absorver e aprender do que e trocar ideia. Pegar a experiência, pegar a referência, toda a vivência que vocês tiveram nesses anos todos na música. E eu queria pedir para vocês qual seria o principal conselho
o conselho que vocês dão para essa nova geração, para essa molecada que tá vindo aí, para as bandas que estão começando lá atrás, em 88, como vocês surgiram, tem bandas hoje que estão Sim. começando. Qual que é o principal conselho que vocês dão? Olha, seja original, cara. Faz as coisas do coração, né? Procura saber de onde que vem aquilo que você está escutando hoje. Aí o cara pode bater lá no Sigrid Índio. O cara pode bater lá no Dorsal Atlântica, no Corsos, né? Porque a gente precisa saber a essência. Pô, por que que tem o da Infectus hoje? Por que que tem o Aborted? Porque alguma coisa lá aí na começou lá na década de 70, com o Sabá fazendo um bagulho mais com essa afinação baixa. Então é isso, cara. E assim, meu, toma muito cuidado, velho. Principalmente molecada. Eu vejo molecada hoje de 12 anos tocando pra caralho. A gente tem um menino aí, o Rafa Baroni, que já até fez um show com a gente, participou. O moleque tem 12 anos, é um monstro da guitarra. Um monstro. Fiquem longe, mano, de porcaria, velho. Em geral. Porque a coisa mais fácil é você entrar, é mais difícil você sair. E isso aí pode acabar com a vida de uma pessoa E da família também. e da família também. Trabalho esquece. Então, se você é uma pessoa, você não consegue produzir, você não consegue ter progresso, o que está acontecendo? Você está fazendo as coisas só para te destruir. Então não faça isso. Eu perdi muitos anos da minha vida. A banda hoje era para estar em outra caminhada. Mas é o seguinte, a gente está de novo porque a gente tem um propósito e objetivo. E os caras estão de novo, eu, o Guber, o Soneca, que a gente já se conhece, já tocou muitos anos junto, porque os caras acreditaram que ali parou. Então a gente está se dando bem, a gente está numa vibe. O quarteto aí, eu, Soneca, Guber, Minduim, a gente está numa vibe fodida também. Mais um dos motivos para a gente ter gravado, para lançar esse disco. Não, a gente precisa registrar isso para todos, mesmo quem não estava lá. E é isso, meu. Muita força, faça as coisas com gosto, com coração, velho. Seja original, né? Não desdenha ninguém, né, cara? No mundo de tanta informação, né, de tanta referência, porque hoje tem Exatamente. tanta referência, né? Todo mundo é especialista em tudo, tantos músicos excelentes, meninos, meninas, tantas coisas acontecendo que antigamente a gente não sabe se tinham esses músicos mesmo, se eles eram, né? A gente não sabia, mas hoje a Exato. molecada Hoje, consegue, aprende rápido, consegue fazer as coisas rápido, mas é exatamente o ponto. Eu acho que é tentar, e demora, claro, né? Porque você, eu estou falando que, mas é o músico, o cara que está formando a banda ali, tentar descobrir o seu próprio caminho, sua própria identidade. Isso leva tempo, é, né? Mas é respeitar quem já tocou, ouvir outros músicos, né? Ir em shows também é importante, você apoiar outros músicos, né? É até bom para você fazer E network, né? isso, e no caminho você vai descobrir se aquilo é para você ou não. exatamente. De repente é uma coisa que vai ser. E não tem problema, eu acho que é ok. De repente você, às vezes, vai continuar na música fazendo uma outra coisa, tocando, produzindo, sendo um produtor de eventos, sendo um técnico, um excelente técnico de som, sendo um excelente road, produzindo eventos, enfim, filmando, fazendo vídeos, né? Você tem que saber, tem que ter certeza que aquilo é para você. O caminho é longo e não é fácil, né? Mas você tentar descobrir a sua essência junto com os outros músicos, ver quem está com você se pensa igual, se querem seguir o mesmo caminho. Se não, não perde tempo, meu amigo. Procura as pessoas que querem estar com você. Cara, porque é foda. Não fique com quem está atrapalhando você, quem não Exato. pensa igual, quem não quer seguir o mesmo caminho. Eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de fama. Estou falando de pessoas que vão ter sinergia Exato. com você, que querem Exato. fazer a mesma coisa que você. Eu acho que isso que Ó, importa. Porque assim as pessoas às vezes se perdem, né? Sim. Você fica É. muito tempo fazendo a mesma coisa porque você acha que é fulano, porque o outro tem dinheiro, porque o outro me empresta não sei o quê, porque aquele cara é influente. Não, faz o que você acha que é legal para exato. você. E o que o Guber falou é importantíssimo, mano. Importantíssimo. Não deixa ninguém te atrasar e não atrasa ninguém. Sim. Ó, a pegada do Seguidinho é disso aqui, mano. É show, é progresso. Porque, cara, por que que a gente ia voltar em 2019 se a gente não quisesse progresso? Pra brincar? Não.
Em 89, quando a gente falou, mano, vamos trabalhar, é isso. Aí eu cheguei pros caras e falei, maluco, eu tô na pegada e não saio e não paro. Isso em 89, eu era moleque, era menor de idade. Eu falei, eu? E aí parou, mas eu respirava essa banda, eu chorava, eu ficava doente, eu tentava, né? E o Sigrid sempre, eu falei, não, mano, uma hora eu volto. Uma hora a banda volta. E é o que o Guber falou, você precisa estar na sintonia. A gente é uma banda de metal extremo, velho. As coisas não é fácil. Você tá achando que você vai ficar rico? Gostaríamos muito de sobreviver disso. Ainda dá tempo. Tá tempo. Claro que dá. Ô, Rob Halford detonando aí esses dias. Quantos anos o cara tem, mano? Mas é assim, esteja com pessoas que querem aquilo mesmo que você quer, cara. Eu quero estar na estrada, né? A gente precisa estar na estrada, mas porém a gente também precisa colocar dinheiro dentro de casa. Achar o equilíbrio. Né? Eu hoje, há 2 meses, tenho uma loja. O Uber tem que colocar. O Uber tem a responsa dele dentro de casa, eu tenho as minhas. O Batera tem as dele, todo mundo tem. Então, do caralho eu ficar 10, 15 dias, um mês na estrada. Mas e aí, será que eu vou conseguir chegar? Entendeu? Então é assim, pense em tudo isso, cara. Antes de você chegar lá, aí de repente tem uma leva de molecada começa a te seguir, aí você chega lá, pum. Cara, eu tô vendo isso acontecer direto. Ah, o baterista da banda tal, que você vê que é a banda que tá tocando pra lá e pra cá, ou o guitarrista da banda X, saiu porque precisa se dedicar só ao trabalho. E é importante vivenciar. Isso que eu falei, esse negócio de ir em show. Mas não é em show de mainstream, vai no show, vai no bar, ajuda Exato. lá, vê como é que é produzir um show. Porque é a realidade. A internet tá enganando muita gente. Tá. Enganando pra caralho. Entendeu? Tá enganando muita Pra gente. Tá caralho. mostrando realidade O que negócio tá feio. é totalmente distorcido da realidade. A pessoa, Foda. tem uma galera que vende na internet, tipo, o modelo quis de ser. Às vezes não tem sucesso nenhum, não alcançou nada, mas Exato. vende o Você mundo sabe- das você sabe que mil e uma o que maravilhas. eu fico assim, Muita mano? O que mágica, eu não. fico. Quando uma pessoa chega e fala pra mim, ai, é o engajamento. Puta que pariu, mano. Engajamento é o cacete, mano. Engajamento, você chegar no show lá, tem uma galera pra Sim. ver você. Isso pra mim, Porque não adianta engajamento é você isso, ter uma cara. banda, ter 50 Que mil adianta? seguidores Você e não leva tiver 5. 50 pessoas no seu Você leva 5 no show. Para, cara. Não adianta. Olha, aquela banda tem 20 mil seguidores. E daí, mano? Eu quero saber, eu quero ver ali, ó. Tá comprando material. A banda. Tá suportando É, a banda no sentido exatamente. de ajudar, né, as bandas, Então, comprando CD, comprando Não vai? camiseta, indo no show. Cara. E aí, e outra, cara, Todo você mundo não é só o Tem uma tocar. galera que é Por que fiel, que a né? gente está falando em questão financeira? Porque, em primeiro lugar, cara, eu já tenho mais de 50 anos, o Guber também tem. O Guber tem 2 filhos, eu tenho um. Já que não, já é homem, meu filho é homem, os filhos do Guber também já são. O Soneca tem filho, o Minduim tem os gatos. Entendeu? E não é E não é pouco, são 8, 9, 8 era uns meses atrás, né? Quantos estão, não sei. Então, enfim, meu. Cara, o que a gente mais quer, eu vou falar de mim, o que eu mais quero, mano, é estar aqui hoje, amanhã já tá tocando em outro lugar. A sequência de shows que a gente fez no ano passado foi fantástico. Cheguei cansado, mas eu cheguei cansado com prazer, cara. Isso é legal pra caramba, né? Cheguei com puta de um prazer, mano. Então, faz as coisas de coração, vê mesmo se é isso que você quer, cara. Você tá entendendo? Até pra você não se frustrar, meu. Porque isso aí pode dar problema também. Cara, pessoas que têm cabeça fraca e outra. Segue o que o seu coração manda, não vai na onda de ninguém. De repente você é uma pessoa da hora pra caralho. Aí tem alguém buzinando na porra do teu ouvido, mano. E você toma outra proporção, você vira outra pessoa. Fala, peraí, essa pessoa não é essa aqui que eu conheço, caralho. Presta atenção, seja sempre você. Agora, se você não dá certo tocando com ninguém, seja o homem de uma banda só. Seja Ainda tem faça essa carreira saída, solo. Mano, hoje não tem saída lá, o cara põe a grava sua bateria. música, põe no Bandcamp, É isso, põe no mano. YouTube. E vai-se embora. Segue, vamos. Bom, senhores, eu quero agradecer mais uma Obrigado. vez. Obrigado, Zona Independente, pelo espaço. Para mim foi uma honra. Isso aí. Cara, Muito obrigado, mano. vocês saem A todos daqui os envolvidos. com mais um fã que vai acompanhar e acompanhar. E quando tiver. Dia 10/5 eu vou estar lá em Cubatão.
Pá, vai pegar uma pancada. Vai ser um showzão Andraus, O Torto Squad, É o Rotten E- Blood. Rotten Blood. Blood. E vocês. Nós, Andraus e Quatro Torto. bandas. Vai ser legal porque os meninos aí do Rio eu não conheço, garotada também. Legal. Estão super felizes que vão abrir o evento e tal. Andraus é banda de brother. E o Torture Squad é a mesma coisa. A gente vem fazendo algumas coisas com o Torture Squad de uns 2 anos pra cá. Vai sair coisa boa. A Maiara participou desse disco. É, a né? Maiara Então, canta então, Dead vamos Inside. fazer, Vai sair muita E a coisa gente boa. tá fazendo bastante coisa junto com eles, cara. Bem legal. E, se não me engano, é o último show antes deles viajarem, né? O Wacken, eu não sei as datas. Julho, lá. por Wacken. Eu acho que, se Eu não me engano, acho- acho que o não, Alexandre falou Eu acho isso. que tem alguma coisa, eu acho que tem. Acho que eles têm Headstar. Eles vão fazer. Parece que eles vão fazer um Headstar, Eles vão fazer um show especial. um show especial, porque acho que vai ser gravado ali pelo selo da Headstar mesmo, vinil. Acredito que é isso daí. Enfim. E aquela coisa, né? Produtor, organizador, banda que quer levar. Às vezes tem uma banda que faz uma ponte, quer levar, faz um corre. Cara, entra lá, manda uma mensagem pra gente lá no PV do Instagram. Isso. É rapidinho. Bom, a casa aqui tá sempre aberta pra vocês. Lançou alguma coisa, falou, "Ô, vou conversar com aquele Dia maluco lá." 27, lançamento da cassete Massacre em Lorena e aguardem o Gatefold CD, Tira, formato envelope. pega seu trezinho, tira a poeira, Tira a poeira, pega pega o o Walkman, cotonete, limpa o cabeçote. pega o Walkman. Escuta a cassete. Bom, Isso aí, muito obrigado. fica aqui viu? o convite sempre. Aqui se torna a Pô, casa de vocês. Demorou. Quando quiserem. Fala hein? todo mundo pra cá, eu gostei da casa. Pô, tem Será coisa que pra tem um caramba cara pra aqui. Galera, quero agradecer a todos vocês que assistiram, aos que vão assistir, aos que vão assistir depois os cortes, aos nossos parceiros, a Naldini Street Rock, a Trendwear, a SE Assessoria, ao pessoal do estúdio aqui, ao Fê que tá ali na produção, todo mundo, muito obrigado. Obrigado. A gente se vê na quinta-feira, dia 24, tem mais banda, no dia 25 tem mais banda, e agora é assim, segunda, quinta e sexta tem Ó. Zona Independente, Show. e logo mais, a partir de junho ou julho, o Zona Independente também vai chegar nas ondas do rádio aí pra você, beleza? Beijão, fiquei com Deus Valeu. e até quinta.